noite a todos. Mais um dia do curso, estudo do livro No Mundo Maior, pedindo a Jesus o amparo, a intuição, para que a gente possa nesses instantes, nesses 45, 50 minutos, que a gente possa estar com as mentes bem abertas, o coração aberto, para que a gente possa recolher aquilo que os nossos amigos espirituais, benfeitores, mentores, podem nos auxiliar para que a gente possa ter uma compreensão um pouco maior dos ensinamentos trazidos na noite de hoje. Bom, estamos no capítulo 4, né? O título é Estudando o Cérebro. Como nós vamos, como nós temos feito, na verdade, em outros capítulos, nós temos dividido cada capítulo, o estudo, em 2 aulas. Eu vou aproveitar que o capítulo 4, ele de certa forma está diretamente ligado ao capítulo 3, e aproveitando as colocações da doutora Irvênia Prada sobre dentro do capítulo 3, né, que ela trouxe nas 2 últimas semanas, eu gostaria de destacar alguns pontos que tem tudo a ver, na verdade, com o capítulo 4, só para que algumas ideias, algumas reflexões possam ficar mais fortalecidos no nosso estudo. Então, o capítulo 3, ele trata também, entre outras coisas, trata sobre a vida, relata sobre a vida no mundo espiritual, sob uma perspectiva também trazida pelo André Luiz e por Calderaro, a perspectiva da ocupação do tempo. Isso é muito importante porque nós já citamos e já fizemos algumas reflexões aqui em outras ocasiões sobre a importância do tempo, sobre a importância do hoje na nossa vida, sobre a importância da nossa reencarnação. Isso ele traz de uma maneira muito clara, dizendo, vivíamos isso, a percepção dele, né, quer dizer, a vivência dele naquele momento, no mundo espiritual, e lá, como cá, mas mais lá do que cá, vivíamos todos em intenso trabalho, com escassas horas reservadas a excursões de entretenimento. Demais, fruíamos ambiente de felicidade e alegria a favorecer-nos a marcha evolutiva. É interessante destacar que muitas vezes a gente tem a percepção da vida espiritual e nós acreditamos que não seja mais essa visão que temos daqui para frente, mas muitas vezes é a visão de que quando a gente desencarna, a gente vai para um mundo espiritual, para um céu, né? E que geralmente é um local muito tranquilo, né? Muito harmonioso, cheio de flores, árvores, pássaros, né? Aquele silêncio, né? Parece que a gente está meio que meditando em alfa, né? Não é essa ideia que ainda a gente guarda? Mas eu acho que essa ideia a gente guarda porque nós trazemos ainda fortemente dentro de nós as nossas raízes católicas, as nossas raízes protestantes, a questão do céu e inferno. Quer dizer, isso de certa forma, para muitos de nós, talvez para a maioria, ainda isso é muito forte, ainda até para quando a gente vai falar sobre o mundo espiritual, quando a gente vai, né, parece que a gente tem aquela dificuldade de entender. E o André Luiz, junto, né, com Francisco Cândido Xavier e tantas outras obras, né, esses espíritos vêm nos trazer uma compreensão mais real daquilo que nós chamamos de mundo espiritual, que nada mais é do que, na verdade, a nossa verdadeira pátria. Olha que coisa! Então, quer dizer, talvez essa dificuldade que nós temos muitas vezes de compreender o mundo espiritual também está relacionado com alguns aspectos, como o apego, né? Com talvez inconscientemente, com o medo de ficarmos sós, de não encontrarmos aqueles com os quais nós convivemos, né?
Enfim, várias outras questões que talvez possam permear um pouco essa não compreensão adequada do mundo espiritual. E ele também nos coloca que não nos faltavam determinações e deveres, ordem e disciplina. Entretanto, a serenidade era nosso clima e a paz nossa dádiva de cada dia. Quer dizer... Oi? Ainda bem. Pois é, ainda bem. Pois é, a paz, a harmonia, mas isso nós precisamos compreender de que aquele ambiente onde eles se encontravam e que eles chegaram ali, na verdade, através de todo um processo de crescimento, de iluminação espiritual, não foi também do dia para a noite. É só a gente pegar a própria história do André Luiz, né? Que enquanto médico na vida física, de acordo com a vida com que ele, assim, de acordo com a posição, de acordo com aquilo que ele executava, a maneira como ele se relacionava com as pessoas, com os vícios que tinha, ele foi parar nas regiões umbralinas. Depois de muito tempo é que ele foi socorrido e que na verdade ele deu uma abertura, né, para que ele pudesse ascender a outras regiões. E isso é extremamente importante, e ele destaca isso, porque muitas vezes, quando muitos de nós chegamos no mundo espiritual, a primeira sensação, segundo o próprio, é o choque. Geralmente também é aquela sensação, ou aquela percepção, ou aquele sentimento de empolgação com o imprevisto. Segundo ele, né, continuamos vivendo sem a máquina do corpo físico, mas não estamos isentos da oportunidade de evolução, que se dá através do trabalho no bem. Ou seja, a vida é sinônimo também de trabalho, não só do trabalho de atividade intelectual, de atividade de realização material, mas esse trabalho, sobretudo, de aperfeiçoamento espiritual, de melhoria íntima dos sentimentos e pensamentos. Diz ele também que podemos recorrer aos superiores, manter relações edificantes, tecer esperanças e sonhos de amor, projetar experiências mais elevadas no setor reencarnacionista, de maneira com que a gente possa projetar e elaborar, de acordo com as nossas vivências anteriores, de acordo com as nossas necessidades, que a gente consiga programar também, quando possível, as finalidades da nossa futura reencarnação e a de outros seres também. Mas, indaga ele, e os milhões que transpõem o estreito limiar da morte, mantendo o apego às questões da terra, né? Então, muitos desses apresentam apenas algumas informações primárias da vida, solicitam o amparo dos espíritos superiores, né? Assim como uma criança que chora, que busca o amparo da mãe, por exemplo. Precisam desenvolver faculdades, precisam desenvolver capacidades, né? Guardam da existência terrena apenas lembranças do corpo sensitivo. Muitas vezes, né, através das obras de André Luiz e outras, há descrição fortemente daquele momento que antecedeu o processo de desencarne, a lembrança de entes queridos. Mas do processo de desencarne, por exemplo, não há lembrança, ou há lembrança geralmente daquelas situações que faziam com que o ser tivesse maior apego, ou em relação às suas relações com o próximo, a revolta, o ódio, né? Muitos pedem a reencarnação quando desencarnam, quando estão no mundo espiritual, pedem para reencarnar quase que imediatamente quando não encontram possibilidade de se matricularem nos educandários. Porque muitas vezes, para ascender ou para participar de uma comunidade,
de um momento, de um local onde há harmonia, onde há paz, onde há estudo, onde há trabalho no bem, a pessoa não tem condições, né, do ponto de vista de aquisição dos valores da alma, e obviamente não tem a condição vibracional do seu perispírito para se encontrar em determinadas regiões, né? Então, o que eles desejam, olha, eu preciso me reestruturar, eu preciso aprender, eu preciso ter novas experiências, eu quero reencarnar, né? Por outro lado, se por um lado então nós encontramos aqueles que reconhecem as suas necessidades, que se arrependem e que buscam de uma forma mais ativa o seu melhoramento, por outro, há inúmeras falanges de criminosos e transviados, terminando no que ele chama a corrida louca nos desvãos escuros do remorso e do sofrimento, né? Então são aqueles que se encontram extremamente apegados às questões materiais, permeados do sentimento de ódio, de raiva, de rancor, né? Que tiveram suas vidas baseadas aí nas atitudes, nas ações menos felizes. E aí ele destaca o papel do arrependimento, que, segundo ele, é, porém, o caminho para a regeneração, mas nunca passaporte direto para o céu, razão pela qual esses infelizes formavam quadros vivos de padecimento e de horror. Então nós temos a descrição, através das obras de André Luiz, sobre a posição, sobre como o espírito que desencarnou, de acordo com aquilo que vivenciou no mundo físico, a posição e a maneira como ele vai se encontrar no mundo espiritual, né? Por que motivo se demoravam, e essa é uma indagação do próprio André Luiz, por que motivo então esses se demoravam tanto no hemisfério obscuro da incompreensão, né? Adiavam deliberadamente a recepção da luz? E aí vem uma elucidação de Calderaro, muito interessante. Antes de mais nada, André, modifiquemos o conceito. Para transformarmos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não, é-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. É assim que muitas vezes, dentro de um processo de autoconhecimento e dentro de um processo onde nós temos a oportunidade de trabalhar a compreensão sobre aqueles com os quais nós compartilhamos a nossa existência, com as situações menos felizes que nós vivenciamos na nossa humanidade, é preciso, e André Luiz nos convida, e o Calderaro, para que a gente possa compreender melhor esses sentimentos, muitas vezes, que vibram em nós e que vibram nos outros, de forma que todos nós, e a gente espera que a gente possa trabalhar isso sempre e de maneira progressiva, né, que dentro de nós ainda há aspectos de perversidade, sim, aspectos de revolta, sim, aspectos de desespero, sim, mas que retratam oportunidades, e assim, se nós realmente nos entregarmos, se nós procurarmos nos auto-evangelizar, se nós procurarmos realmente vivenciar e valorizar aspectos da nossa vida, de maneira que a caridade, o amor, a compreensão, possam ser elementos eficazes para que a gente possa deixar os nossos estados de loucura, o nosso estado de ignorância e definitivamente deixar fazer as devidas transformações para que nós possamos limpar as enfermidades da nossa alma. Calderaro ainda continua: a cegueira do espírito é fruto da espessa ignorância em manifestações primárias ou do obnubilamento da razão nos estados de aviltamento do ser. Nosso interesse no socorro à mente desequilibrada
é analisar este último aspecto da sombra que pesa sobre as almas. Assim sendo, faça mister saberes alguma coisa da loucura no âmbito da civilização. Para isto, convém estudarmos mais detidamente o cérebro do homem encarnado e do homem desencarnado em posição desarmônica. Por aí situarmos o órgão da manifestação da atividade espiritual. Então vejam vocês que é uma das propostas do estudo desse livro, é justamente a gente entender como é que acontecem as desarmonias. Qual é o nosso papel em termos de prevenção e de tratamento dessas desarmonias, né? E aí, dentro deste capítulo ainda, há um cenário onde se encontra André Luiz e Calderaro. Esse cenário é um hospital, como ele descreve lá no capítulo. Eles estão diante do leito de uma pessoa, de um doente, de um enfermo, e que o assistente, o Calderaro, deveria socorrer. Encontrava-se abatido e pálido, mantinha-se a ele unido e deplorável entidade no nosso plano, em míseras condições de inferioridade e de sofrimento. O doente, embora quase imóvel, acusava forte tensão nos nervos, sem perceber aos olhos físicos a presença do companheiro de sinistro aspecto. Havia uma entidade, um espírito ao lado dele. Pareciam visceralmente jungidos, ligados um ao outro. Tal a abundância de fios tenuíssimos que mutuamente os entrelaçavam, né? Desde o tórax à cabeça, pelo que se me afiguravam dois prisioneiros de uma rede fluídica. Então ele está falando que havia uma vinculação, uma ligação, inclusive fluídica, magnética, eletromagnética, portanto, que unia o encarnado e o desencarnado. E essa ligação ele dá com detalhes, dizendo que essa ligação permanecia desde a região do tórax à região também do cérebro. Pensamentos de um deles com certeza viveriam no cérebro do outro. Comoções e sentimentos seriam permutados entre ambos com matemática precisão. Era uma ligação extremamente muito íntima, né? Uma ligação muito perfeita. Espiritualmente estariam de contínuo perfeitamente identificados entre si, né? Os pensamentos, aquilo que os ligavam do ponto de vista de sentimentos. E aí eles observaram então o fluxo comum de vibrações mentais. E aí, nesse momento, o André Luiz é chamado para observar o cérebro do encarnado. E a observação era de que as irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais. Cada centro motor assinalava-se com peculiaridades diversas, através das forças radiantes. Descobri surpreso que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividia em 3 regiões distintas, assim como a doutora Ivênia, de maneira bastante pertinente, já discutiu conosco. Os lobos frontais, as zonas de associação eram quase brilhantes. Do córtex motor até a extremidade da medula, a claridade diminuía, para tornar-se ainda mais fraca nos gânglios basais. Veja que essa descrição, na verdade, é extremamente importante para que a gente possa compreender melhor, e isso a doutora Ivênia nos trouxe também já anteriormente, para que a gente possa compreender o papel que cada um de nós desempenha, né? Como que o nosso organismo físico e o nosso organismo perispiritual se comporta ao longo do processo evolutivo, né, através das nossas existências. E que essa evolução acontece tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista perispiritual. E aí ele é convidado para observar o cérebro do desencarnado. E aí ele coloca, né, que decorridos alguns momentos, ele concluiu que a configuração das peças e o ritmo vibratório
tinha sob os olhos 2 cérebros quase idênticos. Diferia o campo mental do desencarnado, revelando alguma superioridade no terreno da substância, que no corpo perispiritual era mais leve e menos obscura. Aqui ele está dizendo que, na verdade, eram quase idênticos esses cérebros na maneira como eles estavam funcionando. E isso dava para ser observado através da luminosidade, por exemplo, que se observava em cada um desses cérebros, retratando aí a atividade cerebral, né? Tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista perispiritual. A diferença era que, pelo espírito que estava junto ao doente, né, estar livre do corpo físico, a vibração era, segundo André Luiz, mais leve e menos obscura, menos densa. Mas vibravam, né, na mesma sintonia. Tive a impressão de que, se lavássemos por dentro o cérebro do amigo estirado no leito, escoimando-o de certos corpúsculos mais pesados, sabe quando a gente tem, por exemplo, uma camiseta que está suja de areia? O que ele quer dizer é, se eu pegasse a camiseta e lavasse no tanque, tirasse a areia ou a sujeira, era como se fosse essa camiseta, no caso o cérebro do encarnado, como se fosse a mesma camiseta ou o cérebro do desencarnado. Seria ele quase igual em essência ao da entidade que eu mantinha sob o exame. As divisões luminosas eram em tudo análogas. Mais luz nos lobos frontais, e a mesma descrição. Menos luz no córtex motor e quase nenhuma na medula espinhal, onde as irradiações se faziam difusas e opacas. E alguns esclarecimentos, né, que Calderaro coloca após essa observação. Então, primeiro, que o corpo espiritual é fruto igualmente do processo evolutivo. Isso está claro para todos nós. Tende a ser mais leve e plástico. E ele destaca, né, não somos criações milagrosas, destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Nós somos frutos desse processo evolutivo que o Pai, Deus, todo o poder e toda a bondade, toda a justiça, nos propicia para que, diuturnamente, a cada momento do nosso estado de desenvolvimento, que se inicia desde lá com o princípio inteligente, passando pelos reinos menos avançados até chegar no nosso reino que conhecemos hoje enquanto homem, que nós pudéssemos então ir desenvolvendo todo esse mecanismo orgânico e concomitantemente o organismo perispiritual. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, né, conquistando valores de experiência em experiência. O corpo espiritual humano, destaca Calderaro, vaso de nossas manifestações, é por ora a nossa mais alta conquista na Terra, no capítulo das formas. Quer dizer, nós conseguimos chegar a esse estágio onde o nosso corpo espiritual, para nós aqui encarnados, para nós é o que a gente tem de melhor, né? Nesse momento. Não quer dizer que, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos então modificando tanto a forma física quanto também a forma perispiritual. E destaca que o gênero da vida, quer dizer, a forma como nós lidamos com as várias situações da nossa vida na nossa presente encarnação e em outras, né? Então o gênero de vida de cada um, na encarnação, determina a densidade do organismo perispirítico após a perda do corpo denso, que era aquilo que a gente comentava, quer dizer, o espírito só vai após o desencarne para uma região mais densa ou menos densa, de acordo com aquilo que ele tiver executado, tiver com mais apego ou menos apego, quanto mais bem tiver feito. Enfim, é isso que vai determinar, né, dentro desse processo de autoaperfeiçoamento, é o que vai determinar onde nós vamos estagiar do outro lado. Então aqui, como a doutora Ivênia já colocou assim anteriormente, né, a descrição do André Luiz e de Calderaro é esse de um cérebro único, porém com 3 divisões e que refletem o nosso desenvolvimento, né?
Bom, e aí ele destaca um pouquinho a questão do porquê daquela desarmonia, por que aquele doente encontrava-se naquela condição, né? E por que a entidade também estava ligada a ele. Então, ele discorre o seguinte, que a quebra da harmonia cerebral, em consequência de maneira compulsória, do afastamento dos princípios do corpo espiritual, das aglutinações celulares do corpo fisiológico. Ou seja, essa quebra da harmonia da ligação entre o corpo perispiritual do doente em relação ao seu corpo físico, né? Essa quebra é que fazia com que ele estivesse vulnerável à ação daquela entidade e também, por conseguinte, todo aquele processo de adoecimento do ponto de vista físico, né? Essas aglutinações ficam desordenadas em sua estrutura e atividades normais, né? Como você, então, rompesse, assim como a semelhança, por exemplo, se a gente pegasse um lago de águas tranquilas, né? Que não tivesse vento naquela região, é como se a gente jogasse uma pedra no lago, não forma uma onda, né? Você não quebra aquela tranquilidade do lago. Então, essa ruptura, né, acontecia, ou aconteceu, na sua estrutura e nas suas atividades, né? E ele compara a semelhança de um violino que está incapacitado, né, de funcionar adequadamente porque uma de suas cordas não funciona, né? Quer dizer, a pessoa pode tocar brilhantemente, mas o instrumento não está funcionando adequadamente. Portanto, não devemos e nem podemos ignorar também as leis que regem os domínios da forma. Porque, veja, também é importante destacar que o corpo físico, muitas vezes, quando, por exemplo, a gente avalia alguém que está com um quadro de confusão mental ou que tem algum outro tipo de alteração do nível de consciência, por exemplo, pode haver sim distúrbios orgânicos que vão justificar aquela alteração. Então é isso que ele quer dizer aqui. Nós não podemos também negar que, na verdade, as alterações muitas vezes encontradas na matéria têm a ver com um processo de desestruturação da matéria. Porém, nós precisamos entender que a causa daquela alteração que provocou, em última instância, aquela alteração maior, essa causa é essencialmente espiritual. Compreendem isso? Então, ele destaca, na verdade, inclusive até nessa parte, ele destaca importantes cientistas que trabalharam na cura da sífilis, que trabalharam na compreensão das áreas cerebrais, né? Que desempenharam aí várias pesquisas para tratar no corpo físico, para identificar as doenças. E isso a espiritualidade vê também com bons olhos, né? É preciso também que haja o desenvolvimento do ponto de vista material, das tecnologias, dos tratamentos, até porque dentro desse processo também é um processo de aprendizado, um processo de também da gente identificar a bondade do Pai e da oportunidade que cada um de nós temos, seja de nos recompormos, seja também na possibilidade de cuidar e de tratar de alguém, né? Então, por isso que o tratamento espiritual, ele deve acontecer sempre também junto com o tratamento material, né? O cérebro, e aí é uma indagação do André Luiz, o cérebro de um desencarnado seria também suscetível de adoecer? Porque o que ele estava observando ali, na verdade, era o cérebro de um encarnado que estava adoecido, né? Ele pergunta isso, puxa, mas será que o cérebro do desencarnado também poderia acontecer aquelas alterações? Que fenômenos mórbidos assediariam a mente? E Calderaro, de maneira bem serena, respondendo a essa indagação de André Luiz, coloca da seguinte forma: que pergunta, hein, meu? Cuidas que a maldade deliberada não seja a moléstia da alma? Ele já dá a dica, né? Quer dizer, a causa, muitas vezes, das moléstias, né,
tem a ver sim com o nosso estado de espírito, com aquilo que nós vibramos, com aquilo que nós executamos, como a maldade, por exemplo. Acreditas, né, que o ódio não constitua um morbo terrível, uma doença terrível? Né? E o ódio em si você não encontra no corpo físico. A maldade você também não encontra no corpo físico. Não é? É isso que ele está querendo assim, chamar a atenção aqui. Supões, porventura, não haja vermes mentais da tristeza e da inconformação? Embora tenhamos a felicidade de agir num corpo mais sutil e mais leve, na condição em que eles se encontravam, graças à natureza de nossos pensamentos e aspirações, já distantes das zonas grosseiras da vida que deixamos, mas não possuímos ainda o cérebro dos anjos. Né? Então veja o sinal de humildade. Veja o sinal de realmente se autoconhecer, de saber até onde ele vai conseguir intervir, porque talvez muitos daqueles doentes que ele poderia ou deveria assistir, nós vamos ver ao longo das obras de André Luiz, que na verdade alguns desses assistentes, eles não iam mais além daquilo que eles conseguiam. Precisavam de outros espíritos, de escola maior, para que pudesse, né, respeitando a vontade divina, respeitando toda aquela programação que aquela pessoa tinha em sua vida, né, ou que necessitava. Então, constitui-nos incessante trabalho a conservação de nossa forma atual, a caminho de conquistas mais alcandoradas. Não podemos descansar nos processos iluminativos. Cumpre-nos purificar sempre, selecionar pendores e joirar concepções, de molde a não interromper a marcha. Quer dizer, a gente nunca deve permanecer naquele estado, né, de paralisia, de achar, bom, agora que eu já aprendi isso, agora que eu estou aderente lá no centro, agora que eu faço a minha atividade voluntária, agora que eu já perdoei fulano, agora está tudo certo. Não é bem assim, né? Nem aqui, nem lá. Então, algumas reflexões sobre o doente e o obsessor avaliados, né? Então, isso é no final do capítulo. Ele destaca que examinamos aqui 2 enfermos, um na carne, o outro fora dela. E isso se manifestava através da observação que foi visto nos cérebros de cada um. Perfeito? Ambos trazem o cérebro intoxicado, pelo que é o capítulo 4 que vai entrar em mais detalhes, sintonizando-se absolutamente um com o outro, a sintonia. Espiritualmente, rolaram do 3º andar, onde situamos as concepções superiores, lembra? A região dos lobos frontais, e, entregando-se ao relaxamento da vontade, deixaram de acolher-se no 2º andar, relaxamento da vontade. Deixou de persistir no bem, de se resignar, de se colocar numa posição humilde, numa posição, né, de trabalho incessante. Sede do esforço próprio. Perderam valiosa oportunidade de reerguer-se. Caíram destarte na esfera dos impulsos instintivos, na maldade, no ódio, na vingança, como nós vamos ver, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior. Ambos detestam a vida, odeiam-se reciprocamente, desesperam-se, asilam ideias de tormento, de aflição, de vingança. Em suma, estão loucos, embora o mundo lhes não vislumbre o supremo desequilíbrio que se verifica no íntimo da organização perispiritual. Né? Quer dizer, veja que muitas vezes a medicina atual ainda não está, né, apta a identificar essas questões que muitas vezes estão por trás daquele processo de adoecimento. Por outro lado, essa parte do capítulo, assim como ao longo, né, desse livro e de tantas obras,
e de todo o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, fica mais claro a gente entender quais são as consequências de nós nutrirmos essas ideias de tormento, de aflição, de ódio, de vingança, né? É como se fossem os mecanismos, né, que nos são oferecidos para que a gente evite e, ao mesmo tempo, para que a gente possa realizar um tratamento eficaz em nossas almas. Porque esse é o tratamento mais eficaz. É essa renovação moral. Porque é isso que Jesus espera de cada um de nós. Ele não espera que a gente realize algo extraordinário, que a gente atenda a milhares de pessoas, que a gente renuncie muitas vezes até a nossa condição de saúde física, da falta de autocuidado. Ele quer que a gente faça o melhor. Ele quer que a gente caminhe da melhor forma possível, com os recursos que a gente tem e procurando desenvolver dentro dos nossos corações os melhores sentimentos que nós tivermos a condição de fazer, de trabalhar e de renovar, né? Bom, e aí, vamos lá no capítulo 4, onde nós vamos, como é um trecho, eu acho que, como há uma sequência bastante interessante da narrativa, eu acho que vale a pena nós lermos juntos. Eu peço desculpa, talvez possa parecer um pouco cansativo, mas acho que vale a pena a gente destacar aqui dentro dessa leitura. Com a mão fraterna espalmada sobre a fronte do enfermo, como a transmitir-lhe vigorosos fluidos de vida renovadora, Calderaro esclareceu-me bondoso. Há 20 anos, aproximadamente, este amigo pôs fim ao corpo físico do seu atual verdugo, no caso aquela entidade que se encontrava junto ao doente, num doloroso capítulo de sangue. Iniciei o serviço de assistência a ele só há 3 dias. No entanto, já me inteirei da sua comovente história. Dirigiu, isso André Luiz comentando, que Calderaro dirigiu compassivo o olhar ao algoz desencarnado e prosseguiu. Trabalhavam juntos numa grande cidade, entregues ao comércio de quinquilharias. O homicida desempenhava funções de empregado da vítima desde a infância e, atingida a maioridade, exigiu do chefe que passara a tutor o pagamento de vários anos de serviço. Negou-se o patrão terminantemente a satisfazê-lo, alegando as fadigas que vivera para assisti-lo na infância e na juventude. Propiciar-lhe-ia vantajosa posição no campo dos negócios. Conceder-lhe-ia interesses substanciais, mas não lhe pagaria vintém relativamente ao passado. Ou seja, aquele jovem que tinha sido acolhido por um senhor comerciante desde a infância, ao atingir a maioridade, fala assim: olha, trabalhei inúmeras vezes aqui para você, muitas horas. Eu quero que você me pague o que é necessário, o que eu acho que eu mereço. Ele falou que não, né? E ele vai explicar o porquê não, né? Então, até ali, guardara-o a conta de um filho, que lhe reclamava contínua assistência. Naquele momento, estalou a contenda. Palavras rudes, trocadas entre vibrações de cólera, inflamaram o cérebro do jovem rapaz, que no auge da ira assassinou, dominado por selvagem fúria. Antes, porém, de fugir do local, o criminoso correu ao cofre, em que se amontoavam fartos pacotes de papel moeda. Retirou a importância vultuosa a que se supunha com direito, deixando intacta regular fortuna que despistaria a polícia no dia imediato. Efetivamente, na manhã seguinte, ele próprio veio à casa comercial, onde a vítima pernoitava enquanto a pequena família fazia longa estação no campo, e fingindo preocupação ante as portas cerradas, convidou um guarda a segui-lo, a fim de violarem ambos uma das fechaduras. Em poucos momentos espalhava-se a notícia do crime.
No entanto, a justiça humana, emalhada nas habilidades do delinquente, não conseguiu esclarecer o problema na origem. O assassino foi pródigo nos cuidados de salvaguardar os interesses do morto. Mandou selar cofres e livros, providenciou arrolamentos laboriosos, requisitou o amparo das autoridades legais para minucioso exame da situação. Foi verdadeiro advogado da viúva e dos 2 filhinhos do tutor falecido, os quais, mercê do seu devotamento, receberam substanciosa herança. Pranteou a ocorrência, como se o desencarnado lhe fosse pai. Terminada a questão, com a inanidade do aparelho judiciário diante do enigma, retirou-se discreto para grande centro industrial, onde aplicou os recursos econômicos em atividades lucrativas. O mentor estampou diferente brilho no olhar, fez pequena pausa e acrescentou. Isso é Calderaro. Conseguiu ludibriar os homens, mas não pôde iludir a si mesmo. A entidade desencarnada, concentrando a mente na ideia de vingança, passou perseverante a segui-lo. Aferrou-se-lhe a organização psíquica, a maneira de era sobre o muro viscoso. Tudo fez o homicida para atenuar-lhe o assédio constante. Desdobrou-se nos empreendimentos materiais, ansiando esquecimento de si mesmo e pondo em prática iniciativas que lhe fizeram afluir ao cofre enormes quantias, valorizando-lhes os títulos bancários. Então aqui ele descreve, de que como forma, para esquecer, pelo menos temporariamente, aquele ocorrido, como forma de minimizar aquele assédio, aquelas impressões mentais que ele recebia, ele começou a trabalhar que nem um louco, e só pensando nas questões materiais, etc. E ele continua, observando, entretanto, que os altos patrimônios econômicos não lhe arrefeciam a intranquilidade e o sofrimento inconfessáveis, deu-se pressa em casar, aflito por sossegar o próprio íntimo. Desposou uma jovem de alma extremamente elevada à zona superior da vida humana, a qual lhe deu 5 filhinhos encantadores. No clima espiritual da mulher escolhida, conseguiu de certo modo equilibrar-se, conquanto a vítima nunca o largasse. Ocasiões houve em que se engolfava nas mais cruéis depressões nervosas, assaltado por estranhos pesadelos aos olhos dos familiares, mas sempre resistia, amparado até certo ponto, pelas afeições de que a esposa, desde muito, dispõe em nossos planos. Se as leis humanas, todavia, correspondem à falibilidade dos homens encarnados, as leis divinas jamais falecem. Conservando as forças tenebrosas acumuladas em seu destino, desde a noite do assassínio, nosso desventurado amigo manteve enclausuradas no porão da personalidade todas as impressões destruidoras recolhidas no instante da queda. Repugnava-lhe uma confissão pública do crime, a qual, de certo modo, lhe mitigaria a angústia, libertando energias nefastas que arquivara. A essa altura da narrativa, Calderaro interrompeu-se. Tocou a zona do córtex e prosseguiu. A mente criminosa, assediada pela presença invariável da vítima, a perturbar-lhe a memória, passou a fixar-se na região intermediária do cérebro, no córtex motor, porque a dor do remorso não lhe permitia fácil acesso à esfera superior do organismo perispirítico, onde os princípios mais nobres do ser erguem um santuário de manifestações da consciência divina. Aterrorizado pelas recordações, transia o irreprimível pavor em face dos juízos conscienciais. Por outra parte, cada vez mais interessado em assegurar a felicidade da família,
seu único oásis no deserto escaldante das escabrosas reminiscências, o infeliz, respeitado por força da posição social que o dinheiro lhe conferia, embrenhou-se em atividade febril e ininterrupta. Parava de trabalhar. Vivendo mentalmente na região intermediária do cérebro, em caráter quase exclusivo, só sentia alguma calma agindo e trabalhando de qualquer maneira, mesmo desordenadamente. Intentava a fuga através de todos os meios ao seu alcance. Deitava-se extenuado pela fadiga do corpo, levantando-se no dia seguinte abatido e cansado de inutilmente duelar com um perseguidor invisível nas horas de sono. Em consequência, provocou o desequilíbrio da organização perispiritual, o que se refletiu na zona motora, implantando o caos orgânico. Então vejam vocês que a descrição desse caso é extremamente rica. Primeiro porque após o acontecimento, o assassinato, nós observamos que aquele que sofreu, aquele que foi vítima, na verdade, apegou-se ao ódio, à revolta, cristalizou os seus pensamentos naquela atitude e se propôs, de maneira firme, de maneira bem determinada, a perseguir aquele que tinha, que tinha causado o assassinato. Chama a atenção de que aquele que cometeu ali o crime, ele teve a sua vida normal, como qualquer um de nós. Casou-se, teve filhos, trabalhou, né? A justiça humana não conseguiu comprovar ou não conseguiu chegar à descoberta de que, ou se chegou, talvez ele tenha tentado de alguma forma não ser pego, vamos dizer assim, pela justiça, de não se pagar perante a justiça humana pelos seus atos. Então vejam vocês que a nossa vida, também ela continua, mesmo independente das nossas ações da vida atual ou pretérita. Mas chama-nos a atenção de que a justiça divina, ela não falha, ela não tarda. E nós vamos ver que, muitas vezes, quando nós identificamos algumas situações, ou quando nós passamos por essas situações, seja de sofrimento, de angústia, de desespero, a causa não necessariamente é um assassinato que cometemos, mas é o desvio do caminho da lei divina. É do distanciamento que, de alguma forma, cada um de nós teve em relação ao nosso próximo ou em relação a nós mesmos. E que Jesus possa, então, dessa forma, ao final do estudo de hoje, continuar tocando nos nossos corações e que a gente possa permanecer sempre com seus conhecimentos, com todo aquele sentimento de amor, de compreensão e de esforço próprio para o nosso melhoramento. E que a gente tenha certeza de que, independentemente dos nossos débitos, das nossas ações não muito bem direcionadas ao bem, elas terão, a gente terá a possibilidade de reajuste à medida em que nós nos colocarmos no caminho do bem e à medida em que nós formos nos desfazendo desses sentimentos que nos colocam numa condição de maior inferioridade, seja o ódio, o rancor, a mágoa e tantos outros. Alguma pergunta, algum comentário? Estamos à disposição. Essa história é bastante semelhante à história do Sigismundo. Sim, bastante semelhante. É só isso. É verdade. Um outro personagem, do livro relatado, se não me engano, entre a terra e o céu. Exato. Não é isso? Algum comentário?
Alguma pergunta? Não? Então, nós vamos continuar na próxima semana. Obrigado.